nação sustém e guia em todo bem meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, e muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já fim, eu vir chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero Boa noite, queridos irmãos e irmãs na fé que acompanham este momento de culto virtual. Estamos em mais um culto de Pentecostes, onde assim Deus também nos chama a confessarmos a nossa fé. A fé em Cristo, nosso Senhor e Salvador, esta fé que nos leva ao céu, ao verdadeiro perdão, à vida eterna. Hoje temos a participação especial do Grupo Ágape. Estamos assim também trazendo os grupos de música dentro dos nossos cultos virtuais para também valorizarmos estes dons que Deus dá às pessoas. Vamos iniciar, portanto, louvando ao nosso Deus. Certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta,
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Invoquemos o nome de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, e confessar a Ele os nossos pecados, pedindo que, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Nós vamos fazer isso cantando o hino Perdão dos Meus Pecados. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida e a alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza, alegre o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Triste Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia, por causa do teu santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que arrependido do seu pecado está, e todo aquele que deseja o auxílio do Espírito Santo para uma vida renovada e regenerada na palavra de Deus, fique em paz, pois os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 138. Está projetado também aos irmãos. Vocês poderão ler de forma responsiva. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre.
não desampares as obras das tuas mãos. Façamos oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos por este momento de culto, onde também queremos confessar a nossa fé em Ti. Como é importante colocar também diante de Ti e das pessoas aquilo que está em nosso coração, no que se refere à fé verdadeira em Jesus. Somente Ele é o caminho, a verdade, a vida, e assim também com toda a igreja, queremos testemunhar o Teu amor a todas as pessoas. Abençoa-nos com Teu Santo Espírito no estudo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A primeira leitura deste momento está no Antigo Testamento, em Isaías 51, 1-6, onde diz: Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor. Olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Porque Abraão era um só quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados. Fará o seu deserto como Éden e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Preste atenção, meu povo, e escute minha nação, porque de mim sairá a lei e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Cantemos o hino 189. Enche-nos de santo ardor. próxima leitura bíblica, encontramos no Evangelho de Mateus 16, 13 a 20, a confissão de Pedro.
Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Confessemos a nossa fé, falando em conjunto o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem do dia, que será trazida pelo pastor Ivaldo, nós cantamos o hino 508. Pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando os seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. A nossa saudação aos irmãos e irmãs. Que bom podermos meditarmos na palavra do nosso Deus,
Hoje sobre o tema O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, como homem, é uma figura que gera muitas discussões. Uns o consideram um revolucionário político, outros um grande líder popular e outros mesmo um profeta. Jesus, aos olhos humanos, é uma pessoa que gera polêmicas e contradições. Mas Jesus Cristo é só isso? Claro que não. Mas a resposta verdadeira a essa questão só pode ser dada através da ação do Espírito Santo nos nossos corações. De acordo com o Evangelho, Jesus primeiro perguntou aos discípulos o que os outros estavam dizendo sobre quem ele era. A pergunta que está aí na sua tela, quem os outros dizem que é o Filho do Homem, pode ter diversas respostas, até mesmo demonstrando algo que Jesus seja, mas apenas parcialmente. Vejamos algumas respostas da época de Jesus. Para o povo em geral, Jesus era um profeta, mas com tal força que só podia ser um profeta do passado ressuscitado, ou melhor, a força daquele profeta que estaria sobre ele. Jesus já tinha dado demonstrações do seu poder, curou enfermos, multiplicou pães, acalmou tempestades. Também a autoridade que demonstrou ao ensinar deve ter chamado a atenção do povo em geral. Temos também os fariseus, que consideravam Jesus como um beberrão e comilão, que ainda por cima se sentava à mesa com pecadores e publicanos. A santidade pregada e pretendida pelos fariseus não permitiu isto. Os escribas, que se julgavam altos conhecedores da lei de Deus, o consideravam um iletrado, tanto que junto com os fariseus participaram das armadilhas para tentar fazer com que Jesus afirmasse alguma contradição. Os saduceus, outro grupo de judeus, o julgavam um lunático, uma pessoa cuja as ideias nem mereciam ser discutidas. Alguns simpatizantes o colocavam mesmo entre os grandes filhos de Israel, mas não passava disso. Também hoje, a situação não é muito diferente. Jesus de Nazaré é visto como uma das figuras mais importantes da humanidade. É um marco na história, tanto que os anos aqui no Ocidente são contados, tendo como marco o seu nascimento. É o calendário oficial do mundo, antes e depois de Cristo. Muitos cientistas tentam de diversas formas desmistificar a pessoa de Jesus de Nazaré. Há mesmo teólogos que se consideram cristãos fazendo afirmações absurdas sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Querem analisar a Jesus de Nazaré sem os olhos da fé. Para o mundo como tal, Jesus é considerado um grande profeta. Os muçulmanos
o veem assim. Os espíritas veem a Jesus como um grande médium, o governador deste mundo, ou melhor, do planeta. Outros grupos veem a Jesus como um filho espiritual de Deus, ou seja, uma criatura especial de Deus. Outros ainda o veem como um grande vulto da humanidade, colocando na mesma importância que Buda, Confúcio, Maomé, Gandhi e tantos outros. Outros ainda procuram atacar e tirar-lhe a sua condição de filho de Deus, salvador da humanidade. Entre estes estão, infelizmente, os judeus que ainda estão aguardando a vinda do Messias que Deus prometeu por meio dos profetas. Jesus, irmãos e irmãs, também dirige hoje a cada um de nós, aqui neste culto virtual. Ele se dirige fazendo a pergunta que fez aos seus discípulos: mas vós, quem dizeis que sou eu? Ou melhor, mas você, quem diz que eu sou? Pois a resposta a esta pergunta não é por um grupo, mas é individual, de cada um neste culto virtual. E de forma pessoal e individual. Pedro respondeu, está aí na sua tela: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se for esta a nossa sincera e convicta resposta, seremos então bem-aventurados, pois Jesus também estará nos dizendo, como disse a Pedro: pois não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pela ação do Espírito Santo. Reconhecer a Jesus de Nazaré como o Messias, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, não é algo que provém do ser humano. O ser humano é incapaz deste ato, pois a natureza está manchada pelo pecado e, portanto, é inimiga de Deus. A revelação que Jesus é o Salvador vem através da ação do Espírito Santo. É interessante notar um outro aspecto: o ambiente geográfico no qual Jesus fez a pergunta fundamental para os seus discípulos. Em Cesareia de Filipe, havia um templo construído com mármore em honra a César, ou seja, o culto ao imperador difundido por todo o Império Romano. Também próximo a este templo havia uma gruta onde acontecia a adoração ao deus grego Pan. Jesus se encontrava num ambiente marcado pela idolatria, onde pede aos seus discípulos a confissão de fé nele como Salvador, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Jesus, ele não aceita meio termo, ou é ou não é. Achar que Jesus é um grande vulto da história, um grande profeta, o governador da terra, não é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Portanto, é estar contra ele e buscando outros caminhos que homens criaram para tentar chegar até Deus.
Por que será que esta pergunta, e você? Quem diz que sou eu? Porque ela é fundamental. Simplesmente porque é a resposta que damos a esta pergunta que vai gerar a nossa atitude diante da cruz de Cristo. Segundo Mateus, até este momento, Jesus nada tinha falado sobre a sua paixão e morte. É após a confissão de Pedro que Jesus, pela primeira vez, fala sobre a sua morte. Até então, no seu ministério, havia pregado a palavra de Deus, transmitindo diversos ensinamentos e curado enfermos. Por que a resposta gera atitude diante da cruz? Se Jesus de Nazaré não passar de um simples revolucionário, um idealista, um grande vulto da humanidade, ou mesmo um profeta, a sua morte na cruz não passaria de um simples martírio, no qual uma pessoa preferiu morrer pelos seus ideais do que renunciar aos mesmos. Um ato louvável, mas que não passaria disto. A morte de Cristo, irmãos e irmãs, não é um simples ato louvável, mas é a redenção da humanidade. Essa morte só tem sentido se for vicária, ou seja, uma morte que é entrega voluntária em oferta a Deus pelos pecados da humanidade. E é sobre esta fé que a Igreja de Cristo se ergue. É a pedra fundamental, pois sem esta a Igreja não existiria. Ver em Jesus de Nazaré qualquer outra coisa que não seja o Filho de Deus que traz a salvação é transformar o cristianismo num mero movimento ideológico. O perdão dos nossos pecados, Cristo o conquistou com a sua morte redentora. Por isso, a resposta, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, gera a atitude diante da cruz. Jesus é o Messias enviado por Deus para trazer a salvação. Confessar Jesus como o Salvador também traz consequências. O mundo que vê Jesus de Nazaré de outra maneira, ele não compreende esta fé e persegue os verdadeiros cristãos de uma forma sutil ou até mesmo declarada. O sofrimento faz parte da vocação cristã. Enquanto o mundo inteiro não se render pela ação do Espírito Santo a Cristo Salvador, o sofrimento fará parte da vida do cristão através de perseguições, seja declarada ou disfarçada. Assim sendo, caríssimos irmãos e irmãs, a nossa missão é testemunhar a Cristo e sem medo, pois temos a sua promessa e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É com esta certeza que permaneçamos fortalecidos pela ação do Espírito Santo, de que continuaremos na nossa missão de sermos testemunhas de Jesus de Nazaré, e poderemos dizer em alta voz, para quem quer que seja, Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias, o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo. Que Ele assim nos mantenha nesta fé, testemunhando o seu grande amor para com a humanidade. Que assim seja. Amém.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Nós queremos, nesse momento, louvarmos ao nosso Deus através de um hino tão conhecido, que tenho certeza que as servas vão ter também muita alegria em louvar a Deus através deste hino, hino 308. E lembramos que a nossa comunidade vive das nossas ofertas. Portanto, está aí na sua tela as formas de como ofertar para a comunidade de São João, sabendo que a nossa comunidade, ela usa todos os recursos para anunciar o grande amor de Deus. Cantemos o hino 308. Sagramos, Senhor, chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé. Mãos trabalhamos, com os testes seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com as mãos trabalhamos, com os testes seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios servimos, te trazemos para as almas salvar. E com tudo queremos teu amor proclamar. Com tudo que somos e temos, a ti nos sagramos, Senhor. Chamaste a cear e viemos servir-te com zelo e fervor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja e no lar, nesta obra de fé e de amor. Oremos. E nesta oração queremos incluir diversos irmãos que estão enfermos, enfermidades diversas, que muitas vezes se aproximam de nós cristãos e que causa tristeza ao povo. Roguemos que Deus esteja com essas pessoas e também com seus familiares. Oremos também por todos nós, diante desta realidade de pandemia. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, és lembrado pelos teus grandes feitos. Em tempos de dificuldade, libertaste teu povo das mãos de seus inimigos. Através do teu Filho Jesus Cristo, aliviaste muito das suas enfermidades físicas e espirituais. Por teu grande poder, tanto no passado como ao presente, aceita nosso sincero louvor. Confessamos ao Senhor que nem sempre professamos o teu nome entre nossos vizinhos e amigos. Nem sempre afirmamos que tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. O teu poder entre nós nos tem dado esperança em dificuldades e sofrimentos. No entanto, muitas vezes
falhamos em compartilhar com as outras pessoas a razão da esperança que temos. Nós nos alegramos por tua piedade, a qual nos dá a certeza do perdão dos pecados através de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justo, ele deu a sua vida por nós, os injustos. Concedeste-nos o teu amor, contudo falhamos. Deixamos de testemunhar este teu amor aos que nos rodeiam. Envia-nos teu Espírito Santo, para que ele nos ajude a expressarmos nosso amor a ti e em palavras e ações junto ao nosso próximo. Possa ele habitar em nós, para caminharmos em novidade de vida, testemunhando o teu grande amor. Que também possamos ser solidários com aqueles que sofrem. Que possamos, ó Deus, nos aproximarmos e levarmos a tua palavra de amor e de redenção. Queira também, ó Deus, consolar os que sofrem devido aos falecimentos, que a certeza de que partiram na fé em Cristo e que estão na vida eterna contigo possa trazer o alento. Esteja com os enfermos, com o Gilberto, a Rosane e o Marcos Gunsch, a Evani Ferreira Ramos, a Marina Klein, o Hernani Risque, a Shirley, a Gladys Vent. Queira ajudá-los nesses momentos difíceis, que tu estejas com eles e também com os seus familiares, dando força e coragem, tendo a certeza que tu estás junto com eles. Esteja também com o teu povo e com toda a humanidade nesta pandemia. Esteja dando sabedoria aos médicos e cientistas para que encontrem a cura deste mal. Fortalece a fé do teu povo através da tua palavra e esteja com todos nós. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Vou chamar o colega Felipe para que possamos estender a bênção do nosso Deus a todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Alguns avisos. Os irmãos já sabem dos nossos avisos costumeiros neste tempo de pandemia, onde estamos nesse distanciamento social, impedidos de estarmos, talvez, aqui presentes em nossos departamentos. No entanto, nós pastores estamos sempre enviando para vocês mensagens, estamos realizando também a instrução de confirmandos com aulas virtuais. Assim também os departamentos temos enviado devoções e esses momentos aqui de cultos virtuais que temos sempre aos sábados às 19h30 e também às quintas-feiras, sempre com o nosso momento devocional. E os nossos cultos aqui no templo, onde você que pode vir esteja conosco, louvando a Deus e agradecendo a Ele pela sua bondade. Sempre aos sábados, às 19h30,
aos domingos, às 9 e às 19h30 e também nas quartas-feiras, às 14h30. Desejamos a todos uma ótima noite, um bom final de semana, sempre acompanhados pela graça do nosso bondoso Deus.